Capítulo 4 das responsabilidades, artigo 121º. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, artigo 122º. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46º, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial, parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva, parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida, artigo 123º. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade, artigo 124º. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, artigo 125º. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si, artigo 126º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, artigo 126º-a. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta. A outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Incluído pela Lei nº 12.527, de 2011. Capítulo 5 das penalidades. Artigo 127º. São penalidades disciplinares, inciso 1º, advertência, inciso 2º, suspensão, inciso 3º, demissão, inciso 4º, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, inciso 5º, destituição de cargo em comissão, inciso 6º, destituição de função comissionada, artigo 128º. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Incluído pela Lei nº 9.527. De 10 de dezembro de 97, artigo 129º. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 117º, incisos I a 8º e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 130º. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 131º. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 132º. A demissão será aplicada nos seguintes casos: inciso 1º, crime contra a administração pública, inciso 2º, abandono de cargo, inciso 3º, inassiduidade habitual, inciso 4º, improbidade administrativa, inciso 5º, incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição, inciso 6º, insubordinação grave em serviço, inciso 7º,
ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Inciso 9º. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Inciso 10º. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Inciso 11º. Corrupção. Inciso 12º. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13º. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Artigo 133º. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143º notificará ao servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Redação dada pela Lei número 9.527, de 10 de dezembro de 97, inciso 1º, instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, inciso 2º, instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, inciso 3º, julgamento, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 1º. A indicação da autoria de que trata o inciso 1º dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 2º. A comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos artigos 163 e 164. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 167. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 8º.
O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 4º e 5º desta lei, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 134º. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 135º. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 35º será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 136º. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4º, 8º, 10º e 11º do artigo 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 137º. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 117º, incisos 9º e 11º, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132º, incisos 1º, 4º, 8º, 10º e 11º. Artigo 138º. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 139º. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 140º. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133º, observando-se especialmente que, inciso 1º, a indicação da materialidade dar-se-á, alínea A, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. Alínea B, no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Inciso 2º. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 141º. As penalidades disciplinares serão aplicadas, inciso 1º, pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2º. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3º, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Inciso 4º, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 142º. A ação disciplinar prescreverá, inciso 1º, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2º, em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º.
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.